Good morning, galera tricolor, chegou o dia, sexta-feira, sextou de uma maneira diferente, né? Esse é mais um Boletim do Diniz, Day 22, 22, né? A gente está falando aí essas palavras em inglês, naturalmente porque estamos no clima americano, né? Clima de língua inglesa, Estados Unidos, e hoje o Fluminense aporta em Orlando, né? Orlando é a terra do Mickey, a terra do Pateta, do Pluto, né? É onde fica a Disney, a Epcot Center. E o Fluminense joga no estádio do Marco Lemones, né? Que é um dos maiores empresários aqui dos Estados Unidos. É o Camp World Stadium, que é uma empresa, né, do Marco Lemones, um cara conceituado aí no ramo dos negócios aqui americanos. E o Fluminense é naquele dilema, né? Não sabemos ao certo a escalação. Nós vamos saber a escalação uma hora antes, né? Como é o praxe das partidas, tanto aqui no Brasileiro, Sul-Americana e também no Mundial acontece isso. Os times são liberados uma hora antes das partidas. O que a gente pôde apurar é que o Renato está com aquela dúvida se entra com 3 zagueiros ou se entra com a tradicional formação até que foi bem lá contra o Borussia Dortmund. A dúvida é justamente entre Ignacio ou Canóbio, né? Que aí é a peça-chave, né? O Ignacio entrando, formando 3 zagueiros junto com o Thiago Silva e com o Freitas, ou o Canóbio entrando na frente fazendo a trinca de atacantes com Cano e com Arias. Então, a dúvida é exatamente essa. Lembrando, muita gente ontem comentou que o Al-Hilal joga no 3-5-2. Não, o Al-Hilal não joga no 3-5-2. O Al-Hilal joga no 4-3-3. É um 4-3-3 que varia muitas vezes com um 4-5-1, um 5-4-1. Depende muito da composição do jogo, né? Talvez hoje eles vão variar muito para o 4-5-1, né? Que é um esquema que eles utilizam com 5 no meio campo, mas com a participação dos laterais, né? Em cima com os meias trocando muito de posição, né? Rubens Neves com Savic, com Aldalsari. Então eles fazem essas composições e aí ele traria o Malcolm mais para fazer esse quarto homem e aí deixar o Marcos Leonardo isolado. Aliás, o Marcos Leonardo é um jogador muito bom, centroavante que era do Santos, cria do Santos. Aliás, o Santos tem 2 jogadores, né? Tanto o Caio Jorge, que hoje está no Cruzeiro, e o Marcos Leonardo, que eu reputo grandes revelações aí de centroavante no Brasil. E o Santos revelou esse jogador, que é o destaque, né? É um dos destaques aí desse time do Al-Hilal. Que eu destaco, além do Marcos Leonardo e do Malcolm, que são brasileiros, o Renan Lodge, que é o lateral esquerdo, que é da seleção brasileira, jogador de alto nível. Eu vou destacar um jogador especial que o Fluminense tem que estar muito atento e marcar em cima. Eu acho que o Renato já sabe, viu o jogo contra o City, e se ele realmente assistiu o jogo do City com atenção, ele viu que o sérvio, o Milinkovic Savic, é um jogador que tem que ser marcado, é um jogador inteligente, é um jogador que está em todas as partes ali, flutua no meio campo. Ele é tipo o Varela da Internacional, é um jogador altamente técnico, inteligente e coloca a bola onde quer. E é um jogador que é muito perigoso, ele encosta nos atacantes, então é um jogador que tem que ser marcado muito em cima. Acho que, assim, mal comparando, ele é o Arias do Al-Hilal. Então ele é um jogador que cola a bola no pé, é um jogador difícil de marcar, porque é um jogador que tem muita habilidade, e é rápido. Ele não é um jogador que fica paradão, é um jogador que se movimenta. Então é um jogador a ser marcado hoje. Então o Fluminense deve jogar a escalação: Fábio no gol, Samuel Xavier, aí o Inácio ou o Canóbio, que aí ele, né, mexe aí, o time vira um 4-3-3, com a saída do Inácio ou Canóbio, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, porque o René está fora, suspenso,
Martinelli, Bernal, Martinelli e Nonato. Ele vai barrar o Hércules, vai deixar o Hércules no segundo tempo. Aí na frente o Arias e o Cano. Aí o Canóbio, né, se for entrar, vai entrar para ajudar os dois atacantes do Fluminense. Jogo às 4 da tarde, a transmissão aqui começa às 3h40. E antes da transmissão tem o pré-jogo às 2h40 aqui na Rádio Panorama Laranjal. Força Flusão, estamos na torcida por vocês. Nossos correspondentes Patrícia Baiense, Raul Sosequim e Luma Queiroz estarão presentes no estádio. É isso aí, Força Flusão, vamos vencer. Saudações tricolores.